Salve galera, beleza? Eu sou o Jeff e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões em relação aos comandantes da Marvel que vão sair aí no produto de Secret Lair, que é uma colaboração entre Magic the Gathering e a Marvel. Lembrando que no momento que eu tô fazendo esse vídeo ainda não tem nada muito concreto, né? As comunidades estão mexendo em listas, então o que eu vou falar aqui é mais ou menos o que eu achei e as especulações, né? Então a maioria das coisas que eu vou falar aqui pode ser que esteja errado, talvez quando esse vídeo sair a galera já tenha construído alguma coisa em cima dele e eu também esteja errado, e é isso. Então eu quero fazer mais ou menos um overview, vídeo rápido, talvez eu não poste, vamos ver. Então bora pro vídeo. Já quero começar falando aqui da Storm, que eu acho que é o grande elefante na sala, tá todo mundo falando da Storm. E eu realmente acredito que de todos os 5 personagens que vieram nesse Secret Lair, ela realmente é a melhor. Então, começando por ela é uma criatura Temur de 4 manas, ela é um 3/4 e tem voar e vigilância. E ela tem um efeito que é desencadeado quando ela dá dano de combate a um jogador, que diz que toda vez que ela dá dano de combate a um jogador, a próxima mágica que você conjurar, Instant ou Sorcery, vai ter Storm. Vou frisar aqui que na carta tá escrito toda vez, ou seja, se ela estiver batendo com um golpe duplo e ela conectar 2 vezes o dano, né, você vai ter Storm na próxima mágica que você jogar. De cara, as cores dela já são muito boas, né? No Temur a gente tem bastante opção de jogo. A gente vai ter o vermelho e o azul, que são 2 cores que estão bem presentes aí em vários formatos competitivos. Ela tem um custo baixo, né? De modo geral, ela custa só 4 manas. O vigilância dela ajuda muito, porque quando você pega algumas cartas que dão um turno de combate extra, caso essa carta não desvire suas criaturas, ela também não vai estar virada, então você vai poder bater de novo. E eu acho que essa foi a linha que muita gente pensou para ir pro deck, e que inclusive foi a que eu tava pensando, né? Eu tô tentando aí montar uma lista de cada. O pessoal da curadoria lá, né, junto com o Deco, também tá trabalhando nesse deck. E o pessoal lá da Wizardrix também tá trabalhando nos decks da Marvel. Então eu acho que se você procurar aí, você vai achar bastante conteúdo quando esse vídeo já tiver ido pro ar. Mas eu acho que a maioria do pessoal tá pensando a mesma coisa, pensando em ir pra um deck Turns, pensando em ir pra um deck de turno de combate extra. Num deck Turns, que eu acho que é a melhor opção, você consegue ali um jogo baseado em conectar o dano no seu oponente, depois jogar uma carta de turno extra. Porque no mínimo, vamos dizer aí que se você tiver jogado 2 mágicas antes, a do turno extra já vai ser a sua terceira mágica. Se você pegar 3 turnos extras, o negócio desenrola muito rápido. Pra quem é mais das antigas, lembro de como alguns decks de turno extra funcionavam sem ter essa capacidade de dar Storm para as mágicas, e já era bem interessante. Além disso, depois que ela dá dano, não adianta remover ela da mesa. Caso um oponente tente dar uma resposta em alguma coisa que você fizer, ou caso o oponente tente remover ela mesmo do campo, ele só vai estar aumentando o seu Storm, não vai impedir se ela saiu da mesa depois que ela deu dano. Não importa a próxima mágica que você jogar, sempre vai ter Storm. Então ela é muito boa, a galera do Commander 500 está trabalhando bastante nela. No CDH já começou a aparecer aí uns burburinhos, eu acredito que ela tem espaço sim, você vai ter muito mais aceleração, você vai ter muito mais cartas caras de turno extra, né? Algumas cartas que vão pro cemitério você consegue recursionar usando a cor verde, tipo um Capture of Jinxo, que não joga no Commander 500, por exemplo. No Conquest, o Matheus, né, e o pessoal do Conquest aqui no Brasil já estão montando uma lista, e eu acho que eles também estão indo muito para essa pegada de combate extra, porque no Conquest 12 de dano de comandante já consegue matar um jogador, então ir para essa linha de combate extra aí pode desenrolar bem pra caramba, né, com essa comandante. Eu acho que é isso. Storm foi uma ótima surpresa pra galera que gosta aí da Marvel e que gosta de comandantes fortes, porque eu acho que ela é bem forte. Até então a gente não tinha nada baseado em Storm que fosse tão legal e que desse pra tirar tanto proveito assim, como ela trouxe pra gente agora nesse lançamento. Indo pra próxima carta, Iron Man. Ele é uma criatura de 5 manas, 4/4, tem haste e também voa. E ele tem um efeito bem legal que diz que toda vez que ele ataca, você cria uma ficha de tesouro, e daí você pode escolher sacrificar um artefato que você controla. Se você fizer isso, você busca no seu deck por um artefato que tem o custo do que você sacrificou mais 1 e coloca no campo de batalha virado. Então ele faz ali entre muitas aspas, um Neoform aí para um artefato. Eu particularmente gostei dele, tava quebrando minha cabeça para tentar encaixar ele no 500, mas a gente sofre aí de uma falta de artefatos de grande importância, até por conta do preço dos decks e tal, mas eu ainda acho que ele é um deck que pode ser bem divertido. Eu pensei tanto na linha de fazer uma escadinha Neoform mesmo, de você bater, sacrificar o próprio tesouro que ele gera, trazer um artefato de custo 1, daí depois eventualmente trazer um de custo 2, assim por diante. Já adianto que isso é muito lento, então a gente teria que pegar
pegar aí uma line de Zet mais control e tal pra jogar, o que eu também particularmente não gosto muito. E depois eu acho que o que eu cheguei mais perto assim de realmente gostar foi da ideia de que você pode fazer o seu jogo tranquilamente e desenrolando a sua estratégia de artefatos, definir ali uma linha de vitória. Como eu falei, né, eu não tive tempo ainda de parar e pensar realmente em linhas, mas daí quando você tiver ali um artefato já com o custo abaixo de algo que você realmente queira pegar, você simplesmente guarda seu mana ali, faz o comandante, bate que ele tem haste, né, e já pode sacrificar o que estava na mesa só para buscar o que você queria. Então ele serviria mais ou menos como um tutor numa hora oportuna, assim, vamos dizer, né. Eu não vi ninguém falando muito dele, nem no 500, nem no CDH. No Conquest eu conversei um pouquinho com o Matheus, mas também não é nada muito pensado assim. Mas eu acho que ele é um pouco interessante, dá pra testar. No Conquest a gente tem motor do Paradoxo, mas em contrapartida a gente não tem muitas Mana Rocks positivas. Com o motor do Paradoxo a gente consegue fazer uma ou outra firula, né? Porque você pode trazer um artefato virado que vai desvirar com o motor e assim por diante. Mas ainda assim eu acho que o papel dele de Enabler, né? Depois que você já fez o setup, ele entrar e buscar alguma coisa, ajuda ele como uma carta para te trazer um good stuff, mas não necessariamente ele vai possibilitar um jogo rápido ou um combo consistente. Creio eu que vai aparecer gente aí montando algumas listas legais, mas eu acho que o Iron Man ele brilha bastante no casual. Eu acho que dá pra fazer uns decks de controle bem diferentes. No Izzet a gente tem algumas cartas que interagem bem com artefatos que não jogam competitivo, mas jogam bem no casual. A gente tem a Joira que te dá draw, a gente tem a outra Joira que coloca cartas da sua mão na mesa. Você pode usar o Iron Man pra fazer uma escadinha pra cartas muito fortes que não tem tanto espaço assim no Commander 500, por exemplo, como a Michael Scintillates, como uma Darksteel Forge e assim por diante, um Cool Dota Forge Master, alguma coisa. Você pode ir para uma line de artefatos muito mais pesados, e no casual a gente tem muito mais opções. Você pode usar um Meteor Golem como removal, você pode pegar aqueles bichos com miríade, né, aquele golem que quando morre faz várias fichas. Dá para implementar alguns saque outlets, alguma coisa assim, e transformar ele num Wizard Artifacts bem good stuff. Você consegue puxar muita coisa direto do deck, e como o jogo casual ele tem muito mais tempo de jogo, né, o jogo se estende mais em turnos, né, não em tempo, você consegue ter mais oportunidades, mais janelas abertas para você usar e aproveitar bem do comandante, porque não adianta só usar e aproveitar mal. Então eu creio que o Iron Man no casual ele vai brilhar bastante se você estiver disposto a montar um deck aí que tem um valor um pouquinho mais elevado. Nosso próximo comandante é o Captain America First Avenger. Ele é um Jeskai, ou seja, ele custa uma vermelha, uma azul e uma branca. Ele é um 4/4 também, e ele tem 2 efeitos e uma carta complementar, que eu vou ter que falar dela aqui. Mas o primeiro efeito dela é, você pode pagar 3 manas, desequipar um artefato que esteja equipado nele, dá dano igual ao custo de mana daquele artefato, dividido em até 3 alvos. E daí ele tem um segundo efeito, que desencadeia no começo do combate do seu turno, que você pode pegar um equipamento e equipar no Capitão América. Eu também não vi muita coisa sobre ele, eu acho que talvez no 500 dê pra montar alguma coisa, mas o Jeskai não é conhecido por ter decks muito populares, né? Você tem um ou outro aí, tem o Vini que gosta muito de Jeskai, mas tudo que é baseado em equipamento acaba sendo um pouquinho mais lento para poder funcionar. Não quer dizer que não funcione, mas reforçando aqui, até então eu não vi nada muito sólido. Quando isso aqui foi anunciado, eu perguntei pro pessoal do Duel, eles me falaram que talvez o Capitão América fosse um dos que mais tivesse chances de aparecer, né? Porque acredito eu, por conta da capacidade dele de remover criaturas. No começo do combate você já pode colocar um equipamento nele, que faz ele crescer um pouquinho. Ele é um 3 manas 4/4, então acredito que no Duel seja o lugar onde ele mais teria capacidade de otimização, mas no casual ele é muito legal. Eu acho que dá pra você fazer finalmente um deck Voltron de equipamentos que não seja muito meme. Lógico, a gente tem alguns outros, né, mas uma característica boa do Capitão América é ele unir 3 cores que são muito favoráveis para esse tipo de estratégia. Você tem um azul para proteger o comandante de morrer, porque o jogo é demorado, demora muito você dar ali os 21 de dano em cada um dos seus oponentes, então você vai precisar de cartas de proteção. Você tem o azul para isso, você tem o branco como removal, fonte de equipamentos, fonte de draw para equipamentos, fonte de tutor para equipamento, encantamento, por exemplo, criaturas muito importantes para esse tipo de estratégia, tipo Pearl Steel Paladin. Então você vai ter ali uma shell bem boa do branco, que vai ajudar bastante nesse deck. Você tem outras criaturas também, né? Eu falei do Pearl Steel, mas tem o Ardyn também, que é muito forte. No vermelho também você vai ter alguns equipamentos bem interessantes
titãs que a gente ganhou recentemente pro vermelho, né, que eles não são artefatos incolores, eles são vermelhos, além de ter muitas remoções, várias fontes de draw, várias fontes de loot. Então eu acredito que no casual você tenha bastante espaço para montar finalmente um Voltron baseado em equipamentos, não necessariamente em todos os tipos de buff, mas em equipamentos. E só para não deixar passar em branco, a gente tem o escudo do Capitão América, né, o Shield of War and Peace, e ele veio aí como uma cara nova para espada de guerra e paz, né? Então, se você não conhece a espada de guerra e paz, ela faz parte do ciclo de espadas, ela dá +2/+2 e proteção contra vermelho e branco. E como todas as outras espadas, quando você dá dano de combate a um jogador com a criatura equipada pela espada, a espada vai dar dano naquele jogador igual ao número de cartas na mão dele, e você vai ganhar 1 de vida para cada carta na sua mão. Então a gente tem o escudo dele, a espada. Se você comprou o Secret Lair, você já vai ter aí um equipamento bem legal e bem temático, caso você goste da Marvel. Um pequeno disclaimer que eu esqueci de falar: o dano causado pela habilidade do Capitão América sai dele, a fonte é ele. Então, se você tiver uma keyword, tipo Death Touch, por exemplo, você consegue matar as criaturas do seu oponente através do dano da habilidade. O que quer dizer também que equipamentos com Infect também funcionariam e assim por diante. Disso eu tô falando mais pro casual, tá? E por fim, o último, né, a gente tem um Selesnya de 2 manas, o Black Panther. Ele é um 2/2, tem First Strike. E ele tem uma habilidade que diz que quando ele ou outra criatura que você controla entra no campo, você pode dar um marcador +1/+1 para uma land que você controla. E ele tem uma segunda habilidade que diz que você pode pagar 3 manas incolores e mover todos os marcadores +1/+1 que tiverem numa land para uma criatura que você controla. O que, diga-se de passagem, é bem dentro do flavor, né, da história do Black Panther. E caso você tenha movido um ou mais marcadores dessa maneira, você compra uma carta. Esse também é o caso de um comandante que eu acho que vai ser bem legal no Commander casual. Eu acredito que lá ele tenha bastante espaço, ele é um comandante de custo baixo, ele é um comandante que tem uma interação boa com marcadores +1/+1. Você vai estar ali usando terrenos para poder distribuir marcadores nas suas criaturas, então é o tipo de carta que funciona com uma boa progressão, então quanto mais tempo ele tiver na mesa, mais valor ele vai te gerar. Essa habilidade dele de pagar 3 para mover os marcadores não necessita que ele vire, então se você tiver muita mana, você pode ativar mais de uma vez, e caso você tenha feito seu setup ali, distribuído os marcadores um em cada terreno, você garante que a cada 3 manas você tem um draw por pelo menos algumas vezes ali durante seu turno. Eu achei muito legal que ele é uma fonte de draw no Selesnya, né, principalmente por um custo tão baixo, então talvez a gente veja ele em algum ou outro deck mais otimizado que tenha interesse em ter uma carta de card advantage de custo baixo, mas até então, pelo menos que o pessoal tá falando, e também pelo que eu achei da carta, eu acredito que ela, se isso acontecer, vai demorar um pouco. A gente tá sofrendo de power creep, né, e as últimas cartas Selesnya que saíram são muito fortes, né. Tô falando do Kutsil, por exemplo, que já é uma fonte de draw muito forte, mas o Black Panther aí, ele tem o seu mérito, achei ele legal. No Commander Duel eu também perguntei pro pessoal, eles falaram que talvez essa carta não fosse jogar Duel, eu imaginei por conta do custo de mana dele, a capacidade que ele tem de colocar marcadores, mas eu acho que por conta do custo para ativar a habilidade, ele acaba sendo um pouquinho lento pro formato. No Conquest também foi um outro lugar que pensei que talvez ele pudesse ser um pouco útil, mas o mesmo argumento também vale pro Conquest, eu acho que ele é um pouco lento, só que de todos que eu falei até agora, eu acredito que lá seja o lugar que ele mais tem espaço para poder fazer uma build legal, baseado em dar dano de comandante a um jogador, ou se não, baseado num deck controle, que você consegue comprar cartas, você consegue manipular bem os seus recursos, você vai deixando os marcadores nas lanes. Então, se o Black Panther sair de jogo, os marcadores continuam nas lanes, você pode usar posteriormente para poder fazer os seus draws caso você precise. Então, talvez no Conquest ele tenha ali um certo espaço melhor que ele teria em outros formatos competitivos. E como eu falei, no casual eu acho que ele tem ainda mais espaço, porque você tem mais tempo de jogo, mais janelas de jogo, então você vai conseguir com muito mais facilidade colocar a sua estratégia em prática, mesmo que ela demore para começar a acontecer. E é isso, galera, eu resolvi fazer esse vídeo aí como um extra, né, como um overview. Eu não sei ainda se eu vou postar, se eu postei esse vídeo é porque eu achei uma janela para postar ele. Talvez eu tenha demorado para postar e já tenham listas, como eu falei, mas caso isso tenha acontecido, eu vou tentar procurar essas listas para complementar aqui na descrição do vídeo. Então, qualquer lista que a gente tiver, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar também a lista para nossa pasta do Moxfield, a pasta da Wizardrix. Eu tenho uns amigos, né, e a gente tem ali uma pasta no Moxfield que a gente vai colocando os nossos decks, atualizando os decks e tal. E por mais que tenha poucos decks, né, tem bastante, mas ainda é pouco comparado a tudo que a gente pode fazer. Eu acho que dependendo do que você estiver procurando, você pode encontrar lá. Então eu vou deixar aqui, talvez já até tenha um desses comandantes lá na nossa lista. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Se você quiser virar membro do canal para me ajudar, você pode clicar na aba de apoio aqui embaixo. Tem 3 valores de membro, mas qualquer um deles você me ajuda demais a continuar com esse projeto. Como eu falo em todo vídeo, eu tô muito feliz com o andamento de tudo isso e vocês estão me dando uma força do caramba para continuar.
Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que viu até aqui. Até o próximo. Falou!